Ele profetizou para gafanhoto? Olha, eu não sei se a mensagem foi boa que eu preguei, mas que ele guardou que foi para os gafanhotos, ele guardou. Mas deixa a gente em dúvida, né? Porque se a praga aconteceu mesmo ou não. Ai, esse livrinho aqui. Não, praga, eu acredito que aconteceu, porque a praga dos gafanhotos é um negócio comum. É. Se você digitar no Google ali, quando eu fui estudar e tal, eu digitei no Google, você vê que teve recentemente uma praga dos gafanhotos em Las Vegas e uma na Argentina. Uma praga que diz assim, uma nuvem de gafanhotos e tal, então não é um negócio assim tão fora, é algo realmente literal, né? Tá, Joel profetizou então, é o profeta dos gafanhotos, como diz o Sérgio, né? Mas vocês sabem em que época Joel profetizou? Se foi para norte, sul? Lembrem, pessoal, que Joel, o primeiro dos profetas menores a profetizar, aproximadamente 830 a.C. Ele profetiza em Jerusalém, né? Então, Reino do Sul, Jerusalém é sul, né? Samaria é a capital do norte, Jerusalém do Sul, e Joel fala do dia do Senhor, fala do derramar do Espírito Santo e tal, né? Depois da praga dos gafanhotos, que Deus restituiria o tempo que foi perdido, os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, né? Amós, meus queridos colegas, irmãos, lembram quem foi Amós? Boiadeiro, plantador de sicômoros, né? Profetizou para o norte e para o sul. Aí que tá. Amós foi o profeta que vocês podem relacionar ele, sempre quando precisar se lembrar de Amós, não que isso vai ajudar muito vocês, né? Mas vocês podem relacionar ele com Oséias, tá? Porque eles foram ali contemporâneos durante o período e tal, né? Então, Oséias profetizou para o norte, então vocês lembram que Amós também foi para o norte, né? Obadias. Um capítulo. Vocês têm que decorar o livro de Obadias. Só tem um capítulo, 21 versículos. Livro de Obadias, pessoal, lembrem, foi para os Edomitas. Obadias foi um profeta que não profetizou diretamente para Israel e para Jerusalém, né? Mas foi para a nação de Edom. Jonas. Nínive. Jonas profetizou para Nínive, que era a capital do império. Se alguém me sobrevive, Jonas, eu pego e eu tenho escravidão. Jonas que foi engolido por um jacaré, né? Jonas profetizou arrependimento. Ó, o cara Sérgio tá ligado, Sérgio. Ele vai pregar lá em Planalto. Vai lá, ele vai pregar seus gafanhotos lá pra gente. Jonas então pregou sobre o arrependimento, né? Ele foi até Nínive contra a vontade de Deus, pregar para o povo de Nínive se arrepender. E o que aconteceu com o povo? Na época se arrependeu. Durante o livro de Jonas eles se arrependeram, né? Proclamaram um jejum e tal e se voltaram para Deus. Miqueias. Miqueias tem aquele versículo: levantai e andai, que não será aqui o vosso descanso. Não lembram? Miqueias, pessoal, ele tem profecias para as duas divisões ali de Israel, tá? Mas ele profetizou mais precisamente para o Reino do Sul e tem profecias de Miqueias para as nações estrangeiras também. Miqueias é praticamente um profeta que profetizou bastante contra o pecado do povo, o pecado moral da sociedade. Naum. Profetizou para Nínive. Nínive. Quanto tempo depois de Jonas? 130 anos. Hoje já tá fera, cara. Isso que ele faltou a aula, né? Eu acho que tem mais um professor surgindo aí. Essa eu vi, cara. Não mandou anotar isso. Essa ele veio.
Acho que Ele foi pra condenação. então foi um profeta, irmãos, como iniciou certo, aí está certa a sua resposta, profetizou para a condenação, né? Então, lembrem aí que Jonas profetizou para Nínive e Naum vocês ligam com Jonas. Ele profetizou 130 anos aproximadamente depois de Jonas. E dessa vez a profecia não foi para proclamar arrependimento, né, irmãos? Mas foi para condenação, né? E então, depois de alguns anos, depois de alguns anos, Nínive é destruída, né? Abacuque. Porque não profetizou. Cara, deixa os outros responder, Sérgio. Abacuque foi um profeta que não profetizou diretamente, né, irmãos? Tá certo mesmo isso. Para o reino do norte ou o reino do sul foi a profecia? Nenhum. Como nenhum? Louco, meu, agora. Você não profetizou? Não, tem profecia, né? Mas a profecia mais é uma forma de oração e Deus responde. Naum, irmão, Abacuque, perdão, foi para o reino do sul. Lembra que no livro de Abacuque fala da ameaça que estaria por vir dos caldeus. Os caldeus são quem? Os babilônicos. Então, tem que fazer essa ligação, né? O reino do norte foi levado para o cativeiro por que nação? Os assírios. E o reino do sul foi levado por quem? Babilônia. Babilônios. Então, se os babilônios estavam começando a surgir como um potencial inimigo, e o livro de Abacuque fala sobre isso, foi direcionado para o sul, né? Abacuque, irmãos, foi um profeta que possivelmente era um levita, né? Porque no final ali ele faz um louvor, uma oração em forma de louvor, e como aí o nosso estudioso aluno Sérgio falou, foi um profeta que não profetizou. Mas o livro dele é o que? É uma oração para Deus, uma indagação, Deus responde, e ele questiona de novo, Deus responde, e no final, então, ele faz um louvor, né, para Deus, uma oração em forma de louvor, né, que tem lá a passagem famosa lá, que ainda que não haja fruto na vide, a figueira floresça, fruto da oliveira minta, enfim, tudo aquilo lá. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei em Deus em minha salvação. Também, livro bem conhecido, quem sabe o texto-chave, não o livro, o texto-chave de Abacuque seria, né, o justo viverá pela fé, e foi usado posteriormente por Paulo, né, no Novo Testamento, e depois usado por Lutero, né, quando começou a fazer a reforma protestante lá. Em que país foi feita a reforma protestante? Na Alemanha. Opa, pessoal, então, tá pegando o negócio aí. Estão acordando, começou a. Vamos botando pra dentro disso. Eu acho que se voltar tudo, os camaradas agora. Não vai nem embora. Sofonias, o último da nossa lista. Segunda vinda. São famílias. Como? Não escutei. Profetizou o juízo que está vindo sobre Judá. Isso aí. Meu, mano. Foi muito. Muito técnico essa resposta. Foi muito técnica essa resposta. Mas é isso aí. Foi um profeta que profetizou realmente para Judá e sobre realmente uma ameaça, né? Sofonias, ele é caracterizado por ser um profeta, vamos falar a nossa linguagem, tá? Um profeta grosso, sabe? Ele não media as palavras assim, sabe? Então, um profeta mais direto, assim, as suas profecias, que eram profecias de juízo mesmo, tá? E lembrem que em Sofonias vocês vão encontrar profecia para Moabe, profecia para Judá, profecia para os filisteus, profecia para Amon, profecia para os etíopes, profecia para os assírios. Então, é como se Deus levantasse ele assim para condenação mesmo. A mensagem dele foi uma mensagem de condenação, né? E lembrando, né, irmãos, que vários profetas aí, eles foram profetas que eles viveram juntos, né? Viveram aí um período que eles acabaram vivenciando
ter mais do que um profeta, né? Então, às vezes você pegava um profeta menor que profetizou, mas profetizou junto com um dos profetas maiores, no caso, né? Então era mais do que um profeta ao mesmo tempo, né? E às vezes também Deus levantava um no Reino do Norte e um outro no Reino do Sul, né? Como nós vamos ver agora nos nossos 3 profetas de hoje, tá? Vocês não se preocupem que eu não vou demorar muito, mas acho interessante nós, né, pelo menos assim, ver o que esses 3 profetas falam. É a mesma coisa que Ageu e Zacarias, por exemplo, foram 2 contemporâneos. Foram profetas que Deus levantou e profetizaram, pelo menos no período do tempo, profetizaram juntos, né? Sem olhar no livro, então, o profeta Ageu, quem sabe o que fala o profeta Ageu? A glória da segunda casa será maior que a da primeira. Isso representa o que para vocês? O que lembra vocês? O tempo que ela destruída. A profecia da reconstrução do templo. Isso aí. Então, pessoal, o nosso primeiro profeta hoje, que o próprio livro aqui já diz que são os profetas pós-exílicos. O que é pós-exílico, Sérgio? Pegadinha. Já respondi um monte. Parece o Chaves, essa é muito fácil, pede para outro. Ele ficou com medo que alguém errasse essa ali, ó. Não, ele achou, o cara tá me tirando, né? Tá me direto aí. Depois do exílio, pessoal. Então, depois do exílio, qual exílio? O exílio babilônico. Tá? Então, por mais que teve o exílio lá dos assírios, né? Mas esse é depois do exílio babilônico. Quanto tempo o pessoal ficou lá, o Reino do Sul ficou no exílio babilônico? 70 anos. 70 anos, tá? Isso está lá em Jeremias, capítulo número 29, onde você pode acompanhar que Deus fala para Jeremias profetizar para o povo que estava lá na Babilônia. Jeremias acabou ficando em Israel, né? A tradição diz que Jeremias depois acabou morrendo lá no Egito, né? Mas ele profetizou através de uma carta ali, você vai ver em Jeremias 29, e Deus diz, passados 70 anos eu vos visitarei, cumprirei a minha palavra e vos tornarei a trazer a este lugar. Então, 70 anos, o período que Israel, né, Judá, ficaria no cativeiro, né? Lembrando então, irmãos, que primeiro os assírios levaram o povo do norte, as 10 tribos do norte, sobram as 2 tribos do sul, Judá e Benjamim, e eles são levados para o cativeiro babilônico. Quando os babilônicos dominam ali Jerusalém, destroem as muralhas, o templo, primeiro eles vêm, saqueiam tudo e tal, né? Os babilônicos já eram a maior nação do mundo, já tinham vencido os assírios, né? E era comum uma nação ela prevalecer sobre a outra e ela acabava incorporando aquela nação poderosa, né? Depois os persas vêm e derrotam os babilônicos, então eles acabam incorporando ali todo o Império Babilônico, né? E sempre expandindo um pouco mais. Então, pessoal, durante o período que eles estavam na Babilônia, acontece uma coisa interessante, que a própria história, ela dá mais informações do que a Bíblia, mas apenas ela ratifica, digamos assim, né? Ela confirma o que a Bíblia diz, que foi a perda do poder dos babilônicos e os medos e os persas assumem o trono. Então, assim, quando você vai ver no livro de Daniel, né, que tem aquela mão escrevendo na parede, e a mão está escrevendo lá, Mene, Mene, Tekel, Parsim, daí chamam todo mundo, estava dando a maior festa lá, e aí naquela festa, a Bíblia diz no livro de Daniel, que o rei servia vinho nas taças, que o pai dele, Nabucodonosor, que seria o avô dele, na verdade, ele traz da Babilônia. Então as taças sagradas que estavam dentro do templo estavam servindo vinho para uma festa profana. Aí aquela mão começa lá e
Ninguém sabe interpretar o que está escrito lá. Aí a mulher do rei diz, olha, tem um homem aí que tem o espírito dos deuses santos que vai saber decifrar isso aí. Chama o Daniel já velho, avançado em idade, né? Daniel interpreta aquelas palavras e diz, ó, pesado fosse na balança, fosse achado em falta e tal, teu reino será dividido, né, e tal. Então, o reino dos babilônicos, aí diz a história secular que naquela noite, os medos e os persas, que eram duas nações amigas, parceiras, né, através da liderança do imperador general, melhor dizendo, Ciro, eles invadem a Babilônia, né, e eles conquistam a Babilônia. Então, a partir daquele momento, quem governa o mundo não é mais os babilônicos, mas são os persas, os medos e os persas, né? E depois acaba dando uma briga entre eles dois, e os persas dominam os medos, e quem manda é só a Pérsia, né? Então agora o homem mais poderoso do mundo não é Nabucodonosor, mas é um homem chamado Ciro, né? Que também na literatura, na história, ele também é definido parecido com Alexandre, né? Ciro o Grande, também eles chamam isso, porque o cara foi realmente poderoso. Tanto que você vai ver no livro de Daniel, que Daniel atravessou o Império Babilônico e depois o Império Persa também, né? O rei Dario e tal, depois quando ele é jogado na Cova dos Leões, aí já é o Império Persa. Então, pessoal, esse rei Ciro, vocês vão lembrar que tem uma profecia no livro de Isaías falando sobre ele. Não sei se vocês lembram disso. Uma profecia onde o próprio Deus profetiza de Ciro, chamando de meu servo. Que Ciro viria, um homem chamado Ciro viria e libertaria o povo de Israel, então, do cativeiro, né? Quando, irmãos, ele fica sabendo dessa profecia, ele dá lá um aval para um homem chamado Zorobabel, e Zorobabel sai então da Babilônia com aproximadamente 50 mil pessoas, né? E parecem bastante gente, mas na verdade é pouquíssimas pessoas, né? Por mais que depois acabaram vindo mais pessoas, mas é pouca gente para você constituir uma nação com esse Nem Concorde, né? Depois eles ultrapassaram um pouco o Concorde, mas, né, porque foi mais do que uma leva, mas é pouca gente. Então, 50 mil pessoas caminhando, marchando, é bastante. Mas para você ver que realmente a cultura de Israel, o povo de Israel praticamente foi dizimado. Entendeu? Sobrou realmente assim só aqueles para contar a história. Então Ciro, ele entrega cartas para o povo apresentar. Aonde qualquer um quisesse parar eles para incomodar, eu tenho aqui uma carta, entendeu? Que o rei está me deixando passar, voltar para minha terra e tal, e tal. Então levaram ali riquezas que tinham sido levadas no tempo, que ainda tinha sobrado, né? Levaram madeira, levaram muita coisa, sabe? Que o rei determinou. Então eles voltam nessa primeira leva para o cativeiro, do cativeiro para Jerusalém. Aí, meus irmãos, chega em Jerusalém. Tu quer ver como é que estava a desgraça? Você leia o livro de Neemias. Neemias, ele fica sabendo, até falei para vocês aqui, acho que será aula passada, de algum livro também. Neemias fica sabendo. Quem tinha ficado em Jerusalém, que alguns tinham ficado, estavam vivendo extrema pobreza, extrema miséria. Jerusalém tinha sido devastada. Tanto que ele vai caminhar sobre a cidade e tal, e ele começa a chorar também. Vê a situação que estava Jerusalém. Então, quando o povo volta do cativeiro, eles voltam com a perspectiva do quê? De que Deus estava abençoando eles, de que Deus iria prosperar eles. E agora eles teriam que reconstruir a nação deles. Aí, meus irmãos, acontece muita coisa durante o cativeiro. Eles vão para o cativeiro falando uma língua que é o hebraico. Lá no cativeiro, devido à cultura babilônica, né, ser presente e tal, eles saem de lá, eles não falam mais o hebraico, mas eles agora falam o aramaico. Né? Então, há muitas mudanças ali, muitas coisas que aconteceram para o povo durante esses 70 anos. Né? Eles voltam então para Jerusalém, e eles voltam para uma cidade sem as muralhas,
eles voltam para a cidade sem um rei, eles voltam para a cidade sem um templo, eles não tinha mais nada. Então, quando o povo volta, né, para reconstruir tudo, para reconstruir tudo, a primeira coisa que eles vão reconstruir é o quê? O templo. Aí, eles colocam lá, irmãos, os fundamentos do templo e começam a reconstruir o templo. Aí, o que acontece? Se você olhar a primeira construção do templo de Salomão, ele foi, tanto que esse é conhecido, né, sobre o templo de Zorobabel, né? Nem é muito famoso, até a gente nem costuma falar muito, porque ele não tinha comparação com o primeiro templo. Então, o primeiro templo, Salomão demorou 7 anos para construir. A Bíblia diz que a beleza daquele templo era coisa absurda. Tanto que não houve barulho de prego, de martelo, de nada, porque cada peça era devidamente encaixada no seu devido lugar. Então, tudo lá era de ouro, era uma coisa assim, espetacular, né? Agora, irmãos, eles começam a construir um templo e eles não têm mais aquela riqueza. É um monte de camponeses pobres voltando do cativeiro para reconstruir o templo de adoração a Deus. Esse novo templo, ele era maior do que o templo de Salomão em tamanho, mas ele não tinha a mesma beleza, ele não tinha a mesma riqueza do primeiro templo. E aí o que aconteceu? Os mais antigos, né? Porque o povo ficou 70 anos no cativeiro, mas tem que lembrar que é 70 anos contado desde a primeira vez que Nabucodonosor invadiu Jerusalém. E ele, só na terceira vez que ele destrói Jerusalém. Então, quem viu o primeiro templo, que era lá pequeno, uma criança, um adolescente, e agora volta, que ficou esses anos no cativeiro, e olha esse segundo templo, diz, que coisa, isso aí acabou-se, foi essa glória, entendeu? É interessante que o livro de Ageu fala que o júbilo se misturou com o choro, e eles não conseguiam discernir se o povo estava chorando ou se o povo estava feliz. Aí os camaradas disseram, não, Deus nem vai habitar nesse templo aí. O templo antes ele era de ouro, ele era de pedras preciosas, ele era majestoso, ele era imponente e tal. Esse templo, Deus não vai habitar. Aí acontece o que, irmãos? O pessoal para a reconstrução do templo. A reconstrução do templo fica estagnada. Então é nesse contexto que Deus levanta o profeta Ageu. E Ageu vai lá no meio do povo e diz, olha, é tempo de vocês estarem vivendo em casas estucadas, quer dizer, em casas chiques, em casas bem adornadas, e a minha casa, o meu templo está lá daquela maneira. Então essa é a profecia de Ageu. Esse é o profeta que é levantado para incentivar o povo a voltar a reconstruir o templo. Irmãos, tem um historiador chamado Flávio Joséfo, que ele é bem conhecido, porque ele foi um historiador que ele viveu na época de Jesus, mas ele não era cristão. Então ele era um judeu, então ele conhece toda a história dos judeus. E tem aquele livro bem grande, famoso, História dos Hebreus, né? E ele conta que a Arca da Aliança ela foi perdida. Você nunca mais vai ver uma referência da Arca da Aliança depois que foi destruído o templo. E a Arca da Aliança, que era a presença de Deus ali, que ficava no lugar santíssimo, diz ele que ela foi substituída por uma pedra, porque não tinha mais como fazer uma arca lá de madeira, toda com ouro por fora e tal, né? Aí as tábuas da lei de Moisés também se foram, o pote de maná também se foi, a vara de Arão floresceu, tudo que estava dentro se foi. Então eles trocaram aquilo por uma pedra e colocaram no lugar santíssimo. Então você imagina a tristeza desse povo. Você imagina como o povo se sentia derrotado. Então nesse contexto que Ageu vai se levantar e vai dizer, olha, vamos voltar para reconstruir, vamos voltar a fazer, vamos voltar a colocar a mão na massa e reconstruir o templo para Deus. E daí que vem esse versículo, que Deus diz, olha, a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira. Então, o primeiro templo, ele era todo adornado, todo de ouro, todo de pedras preciosas, belo, bonito, demorou 7 anos para ser construído e tal. Mas esse aqui,
a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira. Então, é nesse contexto que vem essa palavra. E aí, irmãos, por que a glória desse segundo templo ele ia ser maior do que do primeiro templo? Porque nesse segundo templo foi que Jesus entrou. Jesus, que João fala que é a glória de Deus, né? A gente viu a glória de Deus ali em João capítulo 1, né? A glória do unigênito, né? Vimos realmente a Deus em Jesus. Então a glória desse segundo templo é muito maior. Lógico, depois ele foi reformado ainda pelo próprio Herodes, né? Quando Jesus morreu ali e tal, o templo nem tinha sido ainda totalmente reformado. Depois, no ano 70 depois de Cristo, foi destruído de novo e hoje não existe mais, né? Então, essa é a profecia de Ageu, né? Então, quer dizer, vocês não precisam se preocupar com essa construção, vocês não precisam se preocupar com a beleza, com os adornos, porque a glória da segunda casa, ela vai ser muito maior que na primeira. A primeira casa tinha uma arca que representava a presença de Deus. Na segunda casa, o próprio Deus vai entrar nesse templo. O próprio Deus vai caminhar aí nesse templo, né? Então, essa é a história de Ageu, né, meus irmãos? Página 107. O livro recebe então o nome do seu autor, Ageu, segundo Archer, procedente do hebraico Agai. O significado de Ageu pode ser festivo ou alegre, ou minha festa. Isso é facilmente explicado porque o nome deriva do radical ag, que literalmente quer dizer festa. Possivelmente o profeta Ageu tenha nascido durante as longas festas do povo judeu, e por isso tenha recebido este nome. Pode ter nascido na festa da Páscoa ou durante alguma outra festa importante, né? Tinha 3 festas mais importantes, né? Páscoa, tabernáculos e primícias. Antes, porém, de concordar com o assunto em apreço, o comentarista Pfeiffer e Harrison sugerem que talvez o nome indique a fé dos pais do profeta em que o filho tivesse a alegria de ver suas predições de restauração cumpridas, né? Então, antecedentes históricos, irmãos, foi aquilo que eu falei, né, dos 70 anos do cativeiro e tal, aí, que o povo passou, né? Então a obra depois ela foi interrompida. Aqui é interessante a gente ver, na cronologia desse período, que em 536 a.C., e é interessante que quando você lê Ageu, ele fala as datas certinho das profecias deles. Se você tiver, alguém tiver ali achar Ageu, o capítulo 1, versículo 1 mesmo, pode ler que você ver que ele vai falando. Cada profecia dele ele diz, no ano tal, do reinado do fulano e tal. 1 e 1? Pode ser, ele diz ali a data, né? Diz. Vamos ver. No ano segundo do rei Dário, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu. Isso aí. Então, aí você vê aqui, no tal ano do reinado de Dário, no tal mês, né? E no tal dia. Então, ela é um profeta que ele deixa bem específico qual foi o dia de cada profecia dele, né? Então, em 536 a.C., 50 mil judeus retornam, né, sob a liderança de Zorobabel. Aí, no 7º mês, o povo edifica o altar. No 2º mês, 535, lembrando, né, irmãos, que quando é antes de Cristo, a contagem é diferente, né? Os anos vão diminuindo. Então, 536, 535. Então, quando o povo estava lá mais ou menos pelo menos uns 10 meses por aí, eles começam a reconstruir o templo, né? E olha quanto tempo ficou parado. Aproximadamente 15 anos. Porque somente no ano 520 a.C., o profeta Ageu convoca o povo a edificar novamente o templo. Então, 15 anos, o templo ficou lá parado, né? Então, aí no 24º, 6º mês começa a construção. 21º dia do 7º mês, Ageu lança seu segundo chamado. No 8º mês, Zacarias pronuncia sua primeira mensagem. No dia 24, então, do 10º mês, né, 11º mês, Zacarias tem suas visões e por aí vai. E no ano 515, eles
terminam a construção do templo, né? Mais ou menos 21 anos, aí, 20 anos pelo menos, para reconstruir o templo. Aí olha só, daí eles celebram a Páscoa, né? Que oferecem o sacrifício do cordeiro. Em 445 chega Esdras. Então Esdras, irmãos, ele vai chegar uns 90 anos depois que o povo saiu de Jerusalém. E Esdras, ele é o responsável, né? Dizem até que ele foi o responsável pela criação das sinagogas, né? Ele era um mestre da lei, né? Um cara que interpretava a lei, né? Você vai ver no livro de Esdras que ele tinha que explicar a lei, porque provavelmente por causa da mudança de língua, né? Do hebraico para o aramaico. E também em 445, Neemias começa a construção do muro da cidade. Este é o período de Malaquias. É bem interessante porque se você for ler o livro de Neemias, você vai entender muita coisa do livro de Malaquias, que é um livro que tem muita profecia contra sacerdotes, né? Mas então olha só, pessoal, vamos botar 90 anos aqui entre a saída do povo e a reconstrução das muralhas. Então, uns 90 anos para Jerusalém voltar a ser uma cidade assim como ela era antes, né? O templo foi cerca de 20 anos, né? Mas depois tinha toda a parte das muralhas, que daí foi com Neemias, que também houve aí os seus inimigos, né? Sambalat e os samaritanos e tal, né? Então o tema, a bênção do Senhor relacionado com a reconstrução do templo, Deus iria abençoar o povo, né? No livro de Ageu fala se eles reconstruíssem o templo. O autor então também é Ageu, né, irmãos? Data e local que foi escrito é bem lógico que tenha sido Jerusalém, porque ele estava lá profetizando a reconstrução do templo, né? Esfera de ação também ali na faixa 520 a.C. E a localização de Ageu nos profetas menores, vocês já sabem ali que é um dos 3 últimos livros do Antigo Testamento, né? Então aqui vai falar ainda sobre o esboço do livro, a análise do livro e tal, né? Sobre todas as profecias e tal. Mas agora, Ruth, agora a memória tá boa, né? Ageu, irmãos, profetizou para quem? Pro Reino do Sul. Bah! Isso aí, para Jerusalém, Reino do Sul, entendeu? Então, só que nessa época nós temos uma questão aqui que tem que ser levada em conta. Por isso que eu gosto de fazer umas pegadinhas assim em vocês às vezes. Estaria certa a resposta. Porém, quando eles voltam no cativeiro, não existe mais Reino do Norte nem Reino do Sul. Agora volta a existir Israel. Porque lembra que eu falei para vocês, os babilônicos, o povo babilônico, né, o império, quando conquista a Síria, não existe mais o império assírio. Então aqueles que tinham sido levados para o cativeiro assírio, agora também faziam parte do cativeiro babilônico. Então, quando Ciro assina um decreto para eles voltar para Jerusalém, volta o que foram levados para a Babilônia, volta os que foram levados todos para a Síria, todos eles. Então é importante nós lembrar isso aqui, tá? Que nos profetas pós-exílicos já não há mais Reino do Norte e Reino do Sul. Agora volta a ter Israel como um reino unificado, uma nação unificada, tá? Mas acho que ficou claro, né, irmãos? Ageu também é um livro curtinho, 3 capítulos, se eu não me engano, ali, né? Então é um livro curto, assim, mas é bem interessante, né? Porque ele acho que ensina muita coisa, né? De quando a gente cuida das coisas de Deus, a gente se preocupa com as coisas de Deus, e daí lógico que se preocupar com as coisas de Deus não é nem não se refere nem à questão da construção física. Lógico que isso também, né?
mas é muito mais aquilo que Deus confiou nas nossas mãos, né? Um ministério, uma obra, um trabalho, né? E nós fazer aquilo realmente, né? Para que Deus venha nos abençoar, né? Alguma dúvida, pessoal? Pessoal aí do fundão aí que é estudioso aí. Rapaz. O Sérgio lá, que é meu referido. Quiser falar algo aí, Sérgio? Todos os ouvidos aí, cara. Meu irmão, um cumprimento do Velho Testamento se refere ao Novo, né? Porque em Apocalipse também fala que é a glória da segunda casa, no capítulo 3, se eu não me engano, ele fala, quando escreve as cartas das 7 igrejas da Ásia, ele fala que a igreja, as candeias foram, Deus iria reacender as candeias e a glória da segunda casa seria maior que a primeira, né? Eu não me lembro dessa passagem exatamente assim, né? Mas, sim, se refere, né, ao cumprimento. O cumprimento, até né? porque a segunda casa agora vem até, num outro contexto, vem a ser nós, né? Porque agora o Espírito Santo habita em nós, né? Então, o Paulo fala isso em Coríntios também, né? Assim é em Coríntios, né? Que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas que nós somos templo, morada, né? Do Espírito Santo. Isso aí, meus irmãos. Vamos lá, que a fome está apertando aí. Vamos para Né? Zacarias e acelera. Mas, bom, eu venho aqui, eu estudo, eu venho aqui, o cara só vem pensando em comer, cara. Sinceramente, eu tenho uns alunos aí que... Já tem um cheirinho, assim. Viu? E tá tudo no vídeo aqui, tá? Tá lascado, cara. Delete sem clamor. É ao vivo, live. Já era. Tá bom, cheiro. O teu pastor, o Kennedy lá, já tá vendo que o meio da teologia só querer comer, cara. Já vai ter botar disciplina lá, não vem meter de gancho lá. Zacarias, pessoal, vamos lá, rapidinho aqui, que um pouco aí já vamos ali pra nossa despedida. Zacarias, então, também ele profetiza, tá, no mesmo período de Ageu. Só que Zacarias também é considerado um profeta messiânico, tá? Um profeta messiânico porque ele fala do nascimento de Cristo? Não tanto, mas é a questão da segunda vinda de Cristo, um profeta mais assim, escatológico, né? Então, ele tem, inclusive tem aquela profecia de que quando Jesus voltar, ele vai pisar sobre o Monte das Oliveiras, e o Monte das Oliveiras então se abrirá e tal. Então, ele é um profeta assim, escatológico, né? Zacarias, então, apresenta Jesus Cristo, nosso defensor, pastor, servo humilde e poderoso, que virá reinar sobre a terra. O nome Zacarias, Zecaria, significa o Senhor lembra, também pode ser entendido como o Senhor atendeu as orações dos seus pais pedindo um menino, né? O nome Zacarias ele é bem comum no Antigo Testamento e também no Novo Testamento, né? Vocês lembram de um Zacarias que fala lá em Lucas, capítulo 1, se eu não me engano? Vocês lembram quem era ele? O pai de João Batista, né? João Batista, né? Ficou... O cara ficou cego, porque duvidou da promessa. Não, foi cego. Não, Foi ficou mudo. Mudo. Ficou mudo porque... Quase. Não é tudo a mesma coisa. Vai ser fácil, tá? Então, a linha de pensamento estava correta, né? Então... Aconteceu alguma coisa. Ele ficou mudo lá porque ele não acreditou no que o anjo veio falar para ele, Gabriel, que eles iam ter um filho, né? Porque Isabel, sua mulher, era estéril, ele já era avançado em idade, enfim e tal. Ele só volta a falar depois que o menino nasceu, né? Contexto histórico, o mesmo contexto de Ageu. O contexto histórico do livro do profeta Zacarias é o mesmo do livro do profeta Ageu. Esses dois profetas contemporâneos anunciaram a mensagem do Senhor com o propósito de animar os judeus na restauração do templo e do culto público. Tá? Então, o livro até diz aqui que provavelmente Zacarias tenha pregado uma diferença nos 2 meses, tá? Mas o contexto é o mesmo que a gente acabou de ver, né? O povo tinha voltado para Jerusalém, começaram a reconstrução do templo, deram uma parada, né? E o povo foi se esfriando, né, pessoal?
a vida espiritual do povo, a gente vai ver ali em Malaquias também, que a fé do povo, a espiritualidade do povo foi esfriando, inclusive dos sacerdotes e tudo mais, o povo foi deixando de lado. Distinção entre Zacarias e Ageu. Embora Zacarias e Ageu tenham sido contemporâneos e amigos, é notório quanto seus escritos são diferentes. Apesar de Zacarias ter seguido a mesma orientação de Ageu quanto ao propósito de edificação do templo, sua obra distingue-se pelo simbolismo. Se Ageu foi o construtor responsável pela estrutura sólida do templo, Zacarias foi o mais artista, acrescentando vitrais coloridos, cheios de simbolismo, alegrias e luz. Mas Zacarias foi um profeta que teve visões, né? Você vai encontrar visões no livro de Zacarias, parecido com o livro de Ezequiel. Tema: a necessidade de completar o templo de preparação para a vinda do Messias, né? Então Zacarias fala do templo agora mais como relacionado à vinda de Cristo, né? Então, data, local, esfera, também Jerusalém, né? Mesma época de Ageu. Ele foi um sacerdote que voltou para Israel com seu pai e com seu avô, no primeiro retorno da Babilônia com Zorobabel. O primeiro versículo apresenta Zacarias, filho de Baraquias e neto de Ido. Em Zacarias 2:4, o profeta é chamado jovem, que provavelmente teria sido quando cooperava com Ageu durante a campanha em prol da reedificação. Em 520 a.C., Zacarias começou a enxergar seu ministério 2 meses depois de Ageu haver iniciado. As mensagens contidas nos capítulos 1 a 8 abrangem as datas de 520 a 518. As mensagens que se estendem do capítulo 9 a 14 foram escritas mais ou menos em 480 a.C. Devem ter sido escritas nos últimos anos de Zacarias, depois da Grécia ter se tornado potência mundial, ao repelir Dário em 490 e Assuero, né? Então é interessante que aqui, nesse período, também começa a haver essa transição, né? O Império Grego vem a se tornar o maior império do mundo, né? A famosa história de Alexandre o Grande, que tem aí filmes e tudo mais, né? E ainda antes de aparecer Jesus, que Jesus começa a aparecer, nasce Jesus, já não é mais nem os gregos, né? Os gregos dominam o mundo ali nesse período interbíblico, né? Então, ali, quando Jesus assume, aparece, Jesus nasce, já é o Império Romano, né? Que está dominando o mundo, né? Aqui na página de número 116 fala do esboço, né? Aí tem as visões aqui do candelabro, as 2 oliveiras, né? E assim fala bastante de profecias relacionadas ao período escatológico, como eu falei para vocês, né? Então, a rebelião de Israel no tempo do Messias, livramento de Israel na Magedon, livramento espiritual de Israel na volta do Messias, restauração nacional de Israel na volta do Messias, tá? Que é bastante complicado porque a Bíblia diz em Gálatas, né, que a igreja é o Israel de Cristo, né? Então a gente não pode pegar toda a profecia do Antigo Testamento e levar ela para a igreja, né? Mas a gente sabe que a salvação agora é para a igreja. O povo escolhido de Deus é a igreja, né? E não mais uma nação específica e tal, né? Mas não é o assunto agora, que daí ia ser um pouco complicado. Então ele também tem visões, irmãos, parecidas com Daniel, onde ele vê também os 4 chifres, né, que era cada império da época, Síria, Babilônia, Pérsia, Roma, né? Mas a ideia, irmãos, é o quê? É a mesma de Ageu. Só que Zacarias, ele bate mais na tecla do povo voltar a cultuar a Deus, não só a questão da reconstrução do templo. Lógico que Ageu profetiza a reconstrução do templo, não para reconstruir e ficar lá aquela construção bonita. O povo voltar a oferecer sacrifícios, voltar a adorar a Deus, mas Zacarias bate muito mais, né, na tecla que Israel era o povo escolhido e que Deus iria dar livramento para eles até mesmo no tempo do fim, né? E que eles deveriam voltar a cultuar a Deus e adorar a Deus, né? Último livro, Ruth. Novo Nome.
Malaquias. O que fala Malaquias, pessoal? Trazei os vossos dízimos, acaso, tesouro, não é que vocês não sabem? Ele era Não, o contexto de Malaquias. sistema O financeiro. pessoal só sabe Tesouro nacional. esse versículo aí. Mas qual é o propósito do livro de Malaquias? Só receber dízimo? Tem uma visão diferente, na minha opinião. Uma vez eu falando na aula aqui também, faz tempo já. Não, use minhas palavras aí, não tem prova. É gravado. Que às vezes a gente até pega um contexto errado de Malaquias, né? Porque, como fala no livro de Zacarias, o povo está se esquecendo de cultuar a Deus. Então, eu entendi que lá em Malaquias o povo está se esquecendo de ofertar a Deus, no caso, de ajudar na obra da construção do templo, nessa questão de financeiro, entendeu? Sim, mas daí tu continua pegando, tipo, só a mesma passagem, referente ao dízimo, não está errado. Mas assim, ó, Malaquias, pessoal, principalmente é um livro que ele é escrito para condenar os sacerdotes. Tá? Então, assim, os sacerdotes realmente tinham, assim, se entregado para a vida, né? Aí existe a culpa, que é dos sacerdotes, e existe a culpa que é do povo. Aí que Deus vem e fala do dízimo. Porque o povo não estava trazendo os seus dízimos, não estava trazendo lá as suas ofertas, e muitos sacerdotes, eles tinham abandonado o sacerdócio para ir trabalhar com outras coisas. E aí a casa de Deus tinha ficado